Eu aposto que você já montou muita operação que o preço ia simplesmente tirar no stop e ia a favor do movimento que você estava analisando. Nesse momento entra uma sensação de perseguição. Calma aí, tem alguém vindo operar? Por que o mercado foi somente ali me estopar e foi para um movimento que eu estava esperando? O que eu estou fazendo de errado? Calma, eu vou te trazer essa resposta no vídeo aqui de hoje, te mostrando toda a técnica dessa manipulação que ocorre de maneira detalhada, alinhando não somente a parte teórica, mas como também te mostrando exemplo na prática. Eu consegui identificar esse comportamento que acontece nos movimentos micro e você precisa visualizar para saber se proteger melhor, não cair nessas armadilhas e conseguir melhorar muito os seus resultados. E o mais importante, eu vou te compartilhar isso tudo de maneira totalmente gratuita. Então, se você puder, já chega deixando o like, porque você não vai se arrepender de assistir esse vídeo até o final. Aproveita e se inscreva aqui no meu canal para ter muito mais conhecimento sobre mercado financeiro. Mas antes de eu já te mostrar a técnica no gráfico, uma operação rolando com base nesses conhecimentos, você precisa entender a mecânica por trás, o fundamento por trás dessa movimentação. A memória do mercado, a memória dos preços, as movimentações, elas trabalham sempre com base no que a gente tem nesse momento ou no que a gente tem no histórico. Assim, com base nessas configurações e comportamentos, a gente consegue saber as próximas movimentações, ou pelo menos especular. E aí, com isso, a gente precisa entender que isso tudo reflete nada mais do que o comportamento humano, sabendo que as movimentações trabalham sempre nessas emoções de pânico, de euforia, e com isso a gente consegue simplesmente manipular a visão de mercado, a gente consegue manipular um topo, fundo, uma liquidez, uma configuração, uma notícia que sai quando o mercado está no topo. Exatamente tudo isso é feito para manipular a sua visão de mercado e acaba ocorrendo sim alguns stops ou formas de 0 a 0 para ele seguir o seu movimento que você já estava esperando, mas para isso antes o mercado gerou a liquidez. E se você souber esse tipo de manipulação de forma antecipada, você já está um passo à frente esperando por isso, você vai conseguir fazer uma operação muito boa. Você precisa entender que como tudo isso reflete o comportamento humano, a memória do gráfico, ela também é parecida com a nossa. Então vamos supor que nesse momento do vídeo eu te pergunte qual foi a primeira palavra que eu comecei esse vídeo. Talvez você comece a raciocinar agora e talvez você esteja pensando nesse momento. Calma aí, eu sei que eu vou lembrar. E agora, nesse momento, talvez você se lembre que eu comecei o vídeo falando eu aposto, mas perceba que você pode ter demorado um pouquinho mais. E isso porque eu te fiz uma pergunta de poucos minutos atrás. Mas se eu te perguntasse o que você comeu na semana passada, o que você almoçou na semana passada, na quinta-feira, na quarta-feira, talvez você se lembraria? Com muito custo, pensando um pouco e demorando, você iria talvez me dar essa resposta. E é isso que o mercado acaba ocorrendo e você vai começar a entender o que tem por trás da técnica. Quando a gente trata de uma movimentação de curto prazo, ou seja, uma memória que a gente tem recente, o mercado acabou de fazer um order block, um topo ali recente, muito recente, é o último movimento que ele realizou de baixo. Quando o mercado vai trabalhar aquela alta, ele não tem demora para reagir sobre aquele ponto. Por quê? Porque é uma memória recente do preço. Então, quando ele chega naquela order block, ele tende a cravar, tende a respeitar e tende a facilmente a rejeitar. Por quê? Porque é uma memória recente. Agora, imagine que você traça uma movimentação macro, uma região de fractais maiores, uma região de um topo lá atrás, uma resistência, um suporte, uma demanda. Isso trabalha com qualquer conhecimento, com qualquer tipo de operacional, galera. Isso existe. Então, quando você pega uma resistência, um topo que está lá atrás, de dias atrás, né, o mercado ele começa a chegar lá, ele não tende a cravar naquele movimento e já derreter. Ele tende nos movimentos micro, né, que ele vai tendo até chegar àquela região, fazer pelo menos um topo prévio, ele rejeita aquele movimento, realiza mais um topo renovando e aí depois ele reverte. Esse comportamento é exatamente o que acaba te estopando na micro, você não entende na região de resistência e suporte, ou simplesmente você até entra no ponto, o preço começa a desenvolver, você já bota no 0 a 0, ele tira no 0 a 0 e vai a favor do movimento que você esperava e você não sabe onde poderia corrigir. Então eu vou te mostrar isso agora no gráfico, então vamos agora para a parte técnica. Aqui eu deixei dois exemplos já com isso que eu acabei de explicar para vocês.
vocês. Isso daqui é uma movimentação curta, de curto prazo. Isso aqui é uma movimentação macro. Então perceba, quando a gente tem um topo aqui, vamos imaginar que isso aqui ocorre no dia 10. E aqui a gente tem outro pregão, outra movimentação, outro dia, e aí vem aqui o dia 11, depois aqui o dia 12, aí aqui o dia 13. Aí, por exemplo, se o mercado ocorrer uma movimentação aqui, tudo isso no dia 11 é uma memória recente. Talvez você se lembre o que você tomou hoje no café da manhã. Mas talvez no dia 14 aqui, você não se lembre do que você almoçou e comeu no dia 10. Perceba, a memória ela é mais demorada. Mas talvez se você fizer um pouquinho de esforço, você vai pensar. Vai demorar um pouquinho, mas você vai conseguir se lembrar. E aí quando você se lembra, aquela manipulação micro já ocorreu, vai te deixar um gatilho institucional e você vai conseguir realizar boas operações e também saber se proteger na forma certa. Isso daqui é somente a parte teórica do desenho. Agora eu vou te mostrar no índice, isso aplicado hoje em cada movimentação para você entender melhor. E eu vou te mostrar uma operação minha no mini índice também, utilizando esse conhecimento de manipulação. Vem comigo. Por exemplo, aqui a gente tinha uma Fair Value the Block, é um ponto de demanda, só que isso ocorreu aqui no dia 23. Quando chegou aqui no dia 24, um pregão posterior, a movimentação já não estava recente. Por exemplo, uma coisa seria que se no próprio dia 23 ele chegasse e retestasse essa região, talvez o ponto de reação dele seria muito mais rápido e muito mais cravado. Mas como ele demorou um longo período, quando ele chega nessa região, ele acaba montando alguns padrões de liquidez. Quando você pode visualizar, nessa região de demanda, ele só reverteu para alta depois que ele gerou liquidez nesses fundos daqui e veio a capturar. Ou seja, ele fez uma reação de fundo prévio, depois manipulou esse fundo para aí sim reverter o mercado. E isso é muito comum. Você vai montar uma entrada normalmente de compra por aqui, você vai posicionar um stop loss abaixo desse fundo, ou simplesmente quando o preço começa a reagir, você compra, posiciona o stop loss abaixo desse fundo e ele é capturado. Então, quando o mercado simplesmente pega o seu stop e vai a favor do seu movimento, é isso que ocorre. E eu vou te mostrar aqui também alguns outros exemplos. Olha bem para esse contexto aqui no mini índice. O ativo tinha renovado esse topo aqui, ele fez um boss e a partir da perda desse fundo aqui, ele inverteu o seu fluxo para um movimento de baixa. Então, quando ele começou a trabalhar seu movimento de alta, a gente tinha um movimento aqui de canal, onde você poderia projetar e saber seus movimentos de suporte e resistência desse movimento intermediário e você poderia marcar a última vela aqui de alta como uma região de order block para você especular já uma possível venda nessa região para trabalhar a movimentação de queda. Só que você percebe que o preço já começa a chegar nessa região e a galera já começa a falar, caraca, será que não vai bater no meu ponto? Será que eu já vendo daqui? E aí a pessoa começa já a vender a partir desse ponto, realizar operações de venda e posicionar stop acima do topo. Só que sabe o que o mercado faz? Isso aqui não é nada mais do que uma liquidez, uma indução ao varejo para estar entrando antecipado. E aqui, é claro, a gente tem alguns outros padrões também que iriam ajudar a facilitar essa visão. O mercado trabalhar aqui essa configuração, renovar mais uma vez, porque é muito comum, quando ele chega na região macro, uma região mais anterior lá, ele faz um topo perto, depois ele faz uma renovada antes de reverter. Isso é muito comum e você pode até conciliar com alguns indicadores, como de RSI, como volume, você vai visualizar uma divergência. Quando você botar um indicador de RSI, um IFR e tal, você vai visualizar que o topo vai estar mais baixo no RSI e aqui no gráfico vai estar o topo mais alto. E isso é exatamente a manipulação que estopa a maioria das pessoas, te tira no 0 a 0, te tira no stop e vai a favor do movimento que você esperava. Então, quando o mercado ele começa a trabalhar esse movimento de alta aqui, ó, você pode perceber que ele chegou a trabalhar a queda, ameaçar que ele ia a partir daqui. Putz, será que eu não vou? Caraca, eu tava esperando tanto essa região, vou vender aqui mesmo, vou vender. Aí você vende aqui, quando o mercado simplesmente manipulou a sua visão de mercado, você posiciona o stop loss em cima do topo, quando o mercado vai, agride, estopando, e aí você já fica com medo. Será que eu entro na região e tal? Ai meu Deus, me estopou. Só que o mercado não tá nada mais do que estruturando uma cunha na resistência desse canal e fazendo aqui um topo prévio perto da região de oferta para manipular e vir uma movimentação de queda. E isso aqui é muito comum. Por acaso contextualizou outros cenários para deixar essa visão ainda mais clara, mas na maioria das vezes não deixa, e eu vou te mostrar também esses detalhes. Mas depois veio uma movimentação aqui de queda até as zonas aqui de demanda, trabalhando quedas aí de 445 pontos. Então agora, olha só, o mercado ele vinha trabalhando uma movimentação de queda e a gente tinha essa região aqui como uma região de demanda, uma região de suporte, tá? E aí quando o mercado ele começar a chegar
chegar próximo, é muito comum ele fazer esse movimento aqui, ó, de reação. Ele faz essa primeira reação como se ele fosse respeitar em um suporte, aqui ele chegou a nivelar com o fundo anterior, criando um ponto de liquidez. Então, quando ele vai buscar essa demanda aqui, vai buscar essa região aqui de suporte, ele tende a reagir muito mais facilmente no segundo fundo do que no primeiro. Só que a maioria vai comprar nesse primeiro, vai comprar nessa primeira reação, vai comprar nessa zona de suporte. Só que na verdade o mercado vai cair, vai derreter. Ela não vai saber o que está acontecendo, por que estopou ela, e na verdade o erro vai ser porque ela estava entrando num ponto exatamente de construção de liquidez. Então o mercado, quando faz exatamente essa queda abrupta aqui em agressão, você pode visualizar que era nada mais do que uma captura de liquidez para trabalhar vindo uma movimentação de alta. E se você quiser esperar por uma confirmação, você pode aguardar a perda do último topo prévio, que faz muito recente nesses movimentos, é muito comum. Então por isso que a análise institucional ela é muito eficiente, muito boa. O chega perto de uma região de oferta macro, tá? Ele faz um topinho próximo, você aguarda, você pode entrar assim na cara em um tipo de estilo de operação, né? Antecipação, absorção, dependendo do contexto, ou você pode esperar ele perder esse último fundo prévio e pegar no reteste do movimento micro, e aí você pega uma venda com stop loss acima desse topo e trabalha a movimentação de queda macro com o alinhamento de um gatilho micro, e isso permite na análise institucional, e é o que é magnífico. Então, se o mercado ele começasse a retornar aqui nessa região próxima aqui, essa faixa, até da captura de liquidez, daria sim para pegar compras para trabalhar a movimentação de alta. O mercado ele recua, você pode perceber que ele recua exatamente na liquidez capturada nessa zona aqui, ó, exatamente da liquidez que ele capturou aqui dos fundos, e trabalha uma movimentação de alta aqui. Já nesse primeiro movimento aqui, ele já trabalhou 270 pontos, temos uma região de fair value da aqui com ponto de oferta, mas dependendo pela movimentação macro, ele pode esticar ainda mais nessa movimentação. Rejeita um pouco a fair value da block, briga um pouco nela ali e já começa iniciando um movimento corretivo porque finalizou o pregão. Então ele fez até um topinho, se você for perceber, ele aqui não tinha tocado exatamente, né? Chegou bem próximo, cravou ali. Só que perceba, se você realiza uma venda exatamente nessa região, o preço começa a cair aqui, você vai botar no 0 a 0 porque você já quer tirar seu risco da operação, já quer tirar da reta. O mercado vai tirar no 0 a 0 nesse movimento que ele faz de renovação novamente, que é uma manipulação. Galera que entrou atrasada tá com stop loss acima desse topo também, então ele manipula aqui e trabalha uma movimentação de queda. Galera, essas informações são super valiosas, você precisa aplicar isso, porque realmente acontece. Quando o mercado chega próximo a regiões, ele costuma fazer primeiro o fundo prévio, depois ele renova perdendo aquela região, para depois reverter o mercado. É muito comum acontecer isso em regiões macro, tá? O preço faz um fundinho prévio aqui, ó, por exemplo, ó, criou liquidez, fez um fundinho prévio aqui perto, capturou essa liquidez para depois puxar nesse movimento de alta. Então, se você realizar operações depois de acontecer esses tipos de manipulações, esses tipos de capturas, você vai ter operações realizando um choque aqui, bandeira, ABC, região de demanda, você vai ter operações muito mais eficientes e muito mais tranquilas, né? Sem muito calor ali. Essa operação daqui rendeu mais 540 pontos, tá? Então, você precisa entender como isso ocorre. Eu vou deixar aqui também uma operação de manipulação. Inclusive, eu expliquei ela em um Reels meu. E essa operação ocorreu exatamente. Eu tinha montado uma operação, estava esperando o preço recuar. Olha bem também esse exemplo aqui de hoje, a gente esses fundos aqui, certo? A gente projeta um canal paralelo pegando esses fundos a partir do último topo e a gente encontra resistências, onde foi o pregão abriu aqui em alta, buscando essa região de resistência e vindo uma movimentação de queda, até chegar nesse suporte aqui desse canal. Quando chegou nesse suporte, até perdendo essa mínima aqui do pregão anterior, que acaba sendo um tipo de liquidez chamada de PDL, o mercado acaba fazendo uma reação. E você pode visualizar que antes de chegar nessa região de suporte macro aqui da maior, ele fez um fundo prévio. Isso aqui é um tipo de liquidez. E é muito importante quando você monte uma operação, você monte após uma liquidez montada desse estilo, porque você vai ter uma eficiência muito maior. E se você quiser esperar também, você pode aguardar uma inversão de fluxo, pois você vai estar operando a favor do alinhamento e você pega uma operação no retorno na região de order block. E se você puder visualizar, o mercado ele inverte o fluxo hoje, começa a realizar um reteste e eu executei uma operação de compra aqui hoje, exatamente na minha sala ao vivo,
compartilhei minha sala de operações, inclusive não tá aberta, tá? Só tô explicando para vocês porque você consegue ver de forma antecipada que eu compartilhei esse cenário daqui para o mercado trabalhar essa movimentação para depois vir uma movimentação de alta, tá? O risco era bem pequeno nessa movimentação aqui, eu compartilhei de forma antecipada, não só na sala ao vivo também, como na comunidade em texto, como você pode visualizar aí, e o mercado ele trabalha exatamente essa movimentação reta de 1.000 pontos aí de alta, simplesmente nessa movimentação aqui no mini índice. 1.000 pontos é muita coisa, porque com um contrato mínimo apenas é R$200 de lucro, tá? E se você puder visualizar nesse movimento micro, ele não teve já uma manipulação, não fez um fundinho prévio antes, ó, de manipulação, por exemplo. Por quê? Porque ele já tinha invertido o fluxo, ele já tinha feito a manipulação aqui, já tinha feito até nessa vela, ó. Também ocorre isso em velas, galera, não é só em fundo. Velas são muito comuns, por isso que acaba manipulando. Você, quando vê o mercado depois, você acaba falando, ah, beleza, eu ia entrar nesse fundo aqui, mas nesse fundo aqui era a sua região de suporte. Quando o mercado começa a reagir aqui, você já quer comprar nessa vela aqui, porque imagina ela cheia aqui, ó, você fala, cara, já vai devolver aqui desse suporte, já tá reagindo, e aí você entra comprado aqui, você posiciona o stop loss abaixo do fundo, o preço vai somente te estopar e vai a favor do movimento que você estava esperando. Então é muito comum esse tipo de manipulação, não se engane, ocorre muito, e eu preciso que você faça bastante backtest, aplique isso no gráfico para você ver isso na prática. Mas agora, além desses conhecimentos aqui na parte também, mostrando do pregão de hoje, mostrando também a técnica detalhada na parte teórica que eu mostrei para vocês, eu vou deixar uma operação aqui rolando do meu lado aqui, você pode visualizar. O preço exatamente manipula uma regiãozinha de fundo ali da vela, já estava numa região de demanda que eu havia contextualizado, esperei essa manipulaçãozinha que ocorreu e após essa manipulação eu trabalhei no movimento comprei a mínima do movimento e o mercado desenvolveu muito lindo numa movimentação de alta e eu pude cravar milimetricamente a mínima. Porque eu entrei após essa armadilha. Se eu entro anteriormente, poderia ser que após o preço desenvolver um pouco, eu botasse no zero, ele me tiraria no zero e eu não saberia o que ia acontecer com o gráfico. E agora, quando você entende isso, você sabe até como que ocorre e como você pode trabalhar com essa armadilha, estando um passo à frente do mercado. Agora é o seguinte, apesar de eu estar há 7 anos adquirindo conhecimento e evoluindo no mercado, a gente está só no comecinho do nosso canal no YouTube. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada, dessa trajetória e evoluir muito junto comigo, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar aqui o meu canal, o vídeo se te agregou muito com mais pessoas e deixar o seu feedback, o seu comentário aqui embaixo. E, muito importante, se inscreve no canal porque semanalmente a gente tem lives aqui aplicando todos esses conhecimentos na prática, o mercado ao vivo e tirando suas dúvidas. Então é só o começo e te espero nos próximos vídeos.